Bom, esqueci aqui de colocar o laser point. Isso. Vamos usar para reflexão um trecho do livro A Era dos Extremos, do filósofo Eric Hobsbawm. Bom, esse trecho aqui ele fala muito sobre o que nós vivemos hoje, sobre até o que a aula passada falou, né? Eu vou ler o trecho, depois eu vou dar uma explicada rapidinho e vocês com certeza vão entender. Paradoxalmente, uma era cuja única pretensão de benefícios para a humanidade se assentava nos enormes triunfos de um progresso material apoiado na ciência e tecnologia, encerrou-se numa rejeição destas por grupos substanciais de opinião pública e pessoas que se pretendiam pensadoras, intelectuais, do Ocidente. Então, essa palavra aqui, ela significa de forma contraditória. Então, de forma contraditória, um período, né, um século, cujo único objetivo de benefício para a humanidade se baseava no progresso material, baseado em ciência e tecnologia, ele termina com a rejeição desse objetivo por grupos, né, de opinião pública e por intelectuais que orientavam ou que pretendem orientar o pensamento ocidental. O que nós vemos hoje na pandemia é uma rejeição muito grande da opinião pública, de uma grande parte da opinião pública, sobre o conhecimento científico, né? E isso é muito perigoso, porque isso acaba levando as pessoas a terem escolhas que não são boas não tanto para elas quanto para o convívio social, tá? Vamos ver um outro ponto aqui. Os estranhos apelos em favor de uma sociedade civil não especificada, de uma comunidade, eram as vozes de gerações perdidas à deriva. O que isso significa? Que haviam apelos estranhos, não por eles serem estranhos, mas simplesmente por serem apelos. Numa sociedade igualitária, você não precisa pedir por uma sociedade civil não especificada. Você não precisa pedir por uma comunidade, tá? Então, havia um clamor muito grande no final do século passado e início desse século e até agora, né, por uma sociedade civil onde não há rótulo, onde não há especificação do indivíduo, onde, apesar de pensar diferente ou de serem diferentes, mas eles, para a sociedade, para as leis, eles são iguais. Sua opinião é igual ao do outro, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, tá? E por gerações perdidas à deriva, ou seja, gerações que não tinham referência, que não têm onde se segurar, não tem uma referência de como proceder, de como lutar pelo seu clamor, pelas suas ideias, pelos seus ideais, tá? Elas se faziam ouvir numa era em que tais palavras, tendo perdido seus sentidos tradicionais, se haviam se tornado frases insípidas, ou seja, apesar delas estarem pedindo por igualdade, apesar delas estarem pedindo por uma comunidade, por uma sociedade global, tá? Como esses clamores eles acabam perdendo o sentido dentro da sociedade em que vivem, esses clamores eles não são ouvidos, tá? Não restavam outra maneira de definir a identidade de um grupo, senão definir os que nele não estavam. Então, você começa a ter grupos sendo definidos não pela valorização da sua identidade, mas pela negação da identidade do outro. Então isso é algo muito ruim, muito perigoso que vem acontecendo em nossa sociedade. As pessoas elas não se definem
e elas não se valorizam por si, mas pela rejeição da identidade do outro, né? E isso não é um caminho que leva à igualdade, que leva ao entendimento, que leva à tolerância social, que leva ao entendimento de que o seu pensamento ele pode coexistir com pensamentos diferentes e isso deve ser respeitado. Para o poeta T.S. Eliot, é assim que o mundo acaba, não com uma explosão, mas com uma lamúria. O breve século XX se acabou com os dois. Então, nós temos o fim do século XX e início do século XXI com esse grande desafio. Vamos à nossa atividade. Bom, aqui temos 4 questões. Você acha que as pessoas hoje tomam decisões a partir de informações corretas ou pelo que elas entendem que é o correto a partir de seus preconceitos, mesmo que estejam errados? Justifique. Então você acha que elas tomam decisões a partir do que realmente elas refletiram, a partir de conhecimentos, a partir de informações que são corretas porque foram checadas, que foram entendidas, ou elas têm um preconceito e esse preconceito é que orienta a decisão dela a partir de uma comunicação que é puro achismo. Um exemplo, se você recebe no teu WhatsApp que uma vacina vai transformar você em jacaré, e você já tem um preconceito contra a vacina, você vai acreditar que ela realmente vai te transformar em jacaré. Né? Então é assim que funciona a interpretação de uma pessoa que não quer realmente buscar a informação correta. Apesar de muitas vezes essa informação correta ir contra o que ela tem como conceito anterior. 2. Vemos hoje pessoas que não acreditam em conceitos científicos consolidados como o uso de vacinas e o trocam por achismo e fake news. Qual seria a melhor forma de reverter esse cenário? Então você tem pessoas que negam um conhecimento científico a partir de comunicações ou fake news que são contrárias ao conhecimento já consolidado. E como é que você acha que isso pode ser revertido? Como é que você consegue fazer que essa pessoa entenda que é preciso refletir sobre a informação, sobre a comunicação que ela está recebendo? 3. A consolidação de uma identidade cultural não pode ter como base desmerecer ou rebaixar outras identidades. Qual seria a sua definição de sociedade global? Para você, o que seria uma sociedade global, uma sociedade igualitária, onde toda e qualquer pessoa do mundo fosse vista da mesma maneira e com o mesmo peso que você ou que outras pessoas do seu grupo social? Né? É bem interessante essa resposta, estou ansioso para ler. A busca de uma sociedade global, onde todas as identidades culturais e étnicas são consideradas iguais, passa pelo sentimento de empatia. Pesquise o que é empatia e escreva por que é importante que haja o entendimento de igualdade em nossa sociedade. Ok? Então é bem simples isso, vocês vão pesquisar o que é empatia e por que ela é importante para que haja o entendimento de igualdade na nossa sociedade. Tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela ficou um pouquinho maior, de 10 minutos, eu espero reduzir isso nas próximas aulas, tá ok? Muito obrigado e até mais!